Você sabia que o ser humano é o único animal com a capacidade de se fantasiar? Pois é, fantasiar significa produzir imagens mentais que passam pela vontade de fazer ou viver alguma coisa. Falando em sexualidade, fantasiar alimenta o nosso desejo e no sexo aumenta o tesão. Aliás, todos nós temos fantasia, seja nas situações corriqueiras do dia a dia, seja na vida sexual solitária ou com o seu parceiro ou parceira. Portanto, se você tem alguma fantasia, fique certo que você não é o único. Existem muitos tipos de fantasias. Algumas são muito comuns e outras nem tanto. Mas uma coisa é certa, tanto homens como mulheres podem usar as fantasias para estimularem sexualmente. E você, tem alguma fantasia? Dá para contar? Escreve aqui embaixo. Não sai daí. Sexo é prazer, é bem-estar, equilíbrio hormonal, mas poucas pessoas têm capacidade ou disposição para falar abertamente sobre sexo, porque ainda parece um tabu. E você, fala de boa sobre sexo ou não? Hoje, para discutir se sexo é ou não um tabu, eu venho com as meninas aqui nas Silhouettes do Moinhos de Vento para conversar um pouquinho. A gente está com saudade da Thaís, né, meninas? Exato. Que a Thaís hoje não pôde participar, teve que se ausentar, mas eu tenho certeza que a gente vai fazer um programa bem legal para vocês. Até porque, para nós falar sobre sexo, não é tabu. Não. Não? Tranquilinho, tranquilinho. Né? Certeza? Super. Certeza. Eu acho que a Bruna tem uma facilidade um pouco maior de falar sobre sexo do que a gente. Não, mas eu nunca tive problema. Eu sempre falei abertamente sobre sexo com meus filhos desde a adolescência deles. Tanto é que todos os dois, eu dei camisinha a primeira vez, os dois vieram E tu deu camisinha pros dois, né? Que eu achei muito legal isso. Exatamente, dei pros dois, porque, como a Juliana diz, não adianta tu prender, largar o teu bote, prender as cabritas, né? Uhum. Não, mas eu acho que deve ser, isso que a gente imagina, que deve ser fácil falar com os filhos, em tese com o companheiro, com a companheira, mas falar sobre sexo abertamente, numa roda de amigos. Eu falo. Bom, vocês sabem, eu chego aqui, falo com os guris, falo com vocês, sexo é uma coisa normal, sabe? Como é uma necessidade fisiológica, como comer, como quais são dormir, esqueci as outras necessidades, só penso em sexo. Comer e sexo, tá ótimo, dormir pra quê? E aí, então, tipo, pra mim sempre foi muito tranquilo falar sobre sexo. Mas isso eu acho que é dessa geração mas de eu acho agora. que vem mudando nisso. Mas com o tempo, Beth, porque essa geração, a geração da Bruna, fala sobre sexo com mais tranquilidade. Eu não me lembro de ter sido uma adolescente que ouviu instruções sobre sexo, Não. Nunca. Pode ser. A minha mãe sempre falou comigo sobre sexo, então talvez. A mãe e eu já regulamos. Então. E a minha mãe sempre dizia que a avó era muito fechada e sexo, tipo, a avó sempre passou pra minha mãe que sexo era uma coisa ruim, uma coisa que não devia fazer, que era uma coisa, então minha mãe sempre proibida. Ela, tipo, no início a minha mãe pensava em sexo como, ela nunca pensou em sexo como uma coisa boa. Claro que ela foi perdendo isso ao longo do casamento, né? Mas, tipo, era aquela coisa, tem que casar virgem, não dá pra fazer sexo antes do casamento, senão tu é vagabunda. Sexo era só pra reprodução. Só pra reprodução. Tipo, e a avó sempre falou de uma forma pejorativa de sexo. Eu acho que a minha mãe não queria que eu pensasse dessa forma, porque ela no início sofreu. Ela disse, minha primeira vez eu era casada com teu pai. Tipo, mãe, desculpa falar da tua intimidade, mas, né? Mas não foi uma coisa assim, tipo, ela tava com medo. Natural. Ela tava com medo, não foi natural, ela não gostou, ela tava com medo. Então, pra mim, sempre foi uma coisa... Ela sempre pensou de uma forma gostosa. Então, pra mim, sexo sempre foi normal. Nossa, eu me lembro que na minha época de guria, assim, eu tinha uma amiga que casou primeiro que eu, ela não tinha sequer beijado o namorado dela. Jesus. Pô, imagina fazer sexo. Sim. Imagina pra fazer sexo com dificuldade. Tanto é que depois que ela casou, eu me encontrei com ela disse que pra ela foi quase que um trauma a primeira Sim, noite. Sabe? Se a minha mãe disse a mesma coisa. Que horror. Não, é complicado, mas a gente vive ainda numa sociedade machista. Eu acho que os homens falam sobre sexo com mais no sentido da sacanagem. Não na nossa geração. Eu encontro as gurias, a gente só fala de sexo.
Sim. Aí é Tá, mesmo, só Bruna. fala de sexo não, mas a gente Mas fala, fala muito. a gente fala muito de sexo e fala, pelo menos assim, claro, existem, não vou generalizar todas as meninas da minha geração, porque é muito de personalidade, de tudo, e não existe certo ou errado. Eu nunca superestimei o sexo, como eu falei, sexo pra mim é uma necessidade fisiológica. Se eu tenho vontade, eu vou fazer, como se eu tenho vontade de beijar na boca, eu vou beijar, ou, sabe, é uma coisa de tenho atração, sono, eu vou não é uma dormir. coisa que eu penso assim, meu Deus, vou demorar um ano para fazer porque não sei o quê, Sim, sabe? sim, Essas coisas, não tipo, tem ou esse tabu. vou me preparar para fazer sexo daqui uma semana, sabe? Não, rolou. E a maioria das minhas amigas, que são parecidas comigo, a gente fala de sexo no WhatsApp, fala de sexo pessoalmente quando tá bebendo, então é só fala de sexo, sabe? É uma... Mas óbvio que a gente ainda fala tem- coisas inteligentes ainda também. Tem algumas que Tem. que fazem esse tipo de coisa. Só vou transar depois de sair. sexto 4, 5, encontro. 6. Sim, eu Ainda tenho tem. amigas que falam assim, não, eu tenho... eu não consigo fazer sexo casual. Mas elas não são preconceituosas, sabe? Elas dizem assim, eu queria tanto conseguir, mas elas não conseguem. É. Mas porque é um tabu, então, Bruna. Provavelmente é um tabu, sabe? Não é que elas acham que a pessoa que... pelo menos essas minhas amigas. Eu sei que tem meninas que acham que fazer sexo na primeira vez é vagabunda, entendeu? É um tabu ainda. Mas essas minhas amigas que não conseguem fazer sexo casual na primeira, elas queriam, sabe? Mas- É uma coisa, um bloqueio delas. Não sei por quê. Mas tu vê que naquela pesquisa que eu trouxe aquela vez dos meninos entre 18 e 30 anos, a primeira coisa que eles diziam que eles não concordavam era que a mulher bebesse, né? E a segunda era que a mulher fizesse sexo no primeiro encontro. No primeiro encontro. Mas pra mim, isso é um cara babaca, sabe? Tipo, eu nunca daria certo com um cara que pensa assim. pensa. E tem muito homem da minha geração que é homem o suficiente pra entender que mulher pode transar na primeira vez, sim, e tipo, ninguém ainda brinca, ninguém é mais criança, tem vontade, tipo, sabe? Então, assim, Não, e o que mais me chama mas atenção... sempre tem esses babacas, que pra mim é um Sempre tem. babaca. Agora, o que me chama a atenção é que os homens falam sobre sexo, pelo menos assim, das conversas que eu escuto, de uma forma na sacanagem. Eu vou comer a fulana, sabe? Eu vou pegar, não sei o que, porque eu comi sabe? De uma forma pejorativa. As mulheres falam assim também, Bruna? Fala. A gente fala. Tem o filme, pra quem não assistiu, Sex and the City, que tem a série, enfim, a Samantha. Eu digo que a minha geração, pelo menos as minhas amigas, a gente é muito Samantha, sabe? verdade. Ela fala de sexo numa boa e aí a gente brinca, tipo assim, a gente olha um cara bonito, meu Deus, que maravilhoso seria dar pra aquele Ela é cara, assim mesmo, sabe? ela é assim, A gente fala desse jeito também, sabe? Não quer dizer que, vou lá me atirar pro cara, mas a gente fala sobre isso numa brincadeira, sabe? Não vou ali, pegar o WhatsApp e falar, oi, estou com vontade de dar pra ti. Não, tudo acontece, se for acontecer Numa de brincadeira. Mas entre amigas a gente brinca, meu Deus, ele deve ser muito bom de cama, sabe? Então, tipo, ele tem a pegada. É muito mais natural mesmo do que... Bom, a minha época era muito complicado, né? Bom, nós estamos aqui praticamente em 3 Geração. uma geração, porque a Thaís não tá. nos 30. Mas é diferente de geração para geração, porque, olha, quando a gente começou a falar sobre sexo, provavelmente a gente já era adulta, porque a gente não falava. Tranquilamente. Não falava sobre sexo. E hoje se discute isso de uma forma até educativa. As pessoas falam sobre sexo, muito embora eu ache que os homens são mais sacanas nesse aspecto, falam mais pejorativamente, as pessoas falam de uma forma mais educativa, para saber como é que funciona. Aquele é bom, é uma forma educativa, aquele é bom, aquele não lembrei de é. uma coisa muito engraçada. Eu fui na passeata gay em São Paulo e eles estavam distribuindo camisinha. E eu comecei a pegar umas camisinhas. Aí ontem eu fui num lugar e fui abrir minha carteira. E caiu Caiu 2 camisinhas no chão. Bom, agora tu estás mal falada Mal falada. na sociedade porto-alegrense. Porque eu abri a carteira pra pegar dinheiro e caiu 2 Tu camisinhas. estás mal falada agora na Eu fiquei sociedade. tão sem graça com as camisas. Fui criança. Mulher Por que tem ficou que sem ter. graça, Beth? Mas, assim, porque eu estava num lugar público, entendeu? E eu derrubando camisa. Mas então vamos lá de novo. Então, lugar onde não mas então sexo ainda tá bom, porque se fosse normal, Não, eu tu dizia, sou- minhas camisinhas caíram. Eu super concordo que sexo ainda é tabu. Pra muita gente, pra muita gente. Pra muita gente ainda, né, Bruna? Eu numa fila de banco.
Gente, todo mundo faz sexo e quem não faz é infeliz. Pois é. Sorry. Se a gente for olhar pelo ângulo de visão da Bruna, quer dizer, todo Tá, mundo. não, claro, tem gente que não é assexuado, existem essas pessoas, mas enfim, são pouquíssimos, a maioria é normal, o normal também não é, né, enfim. Aí Então já dá pra, enfim. senão os mimimi vão vir me xingar. te xingar. Mas assim, tipo, a maioria das pessoas, Todo mundo come, todo todo mundo toma banho. todo mundo faz sexo. Todo mundo faz sexo. Ou pelo menos deveria. Ou pelo menos deveria, porque é Ou pelo bem menos bom. deveria. Pois é. bem bom. Porque é bem bom. Gente, fazer sexo é muito Eu bom. gosto da cara que ela faz. Deveria, porque é bem bom, né? E as pessoas têm, tipo, não medo ou, tipo, de dizer que fazer sexo é bom. É um tabu. E, gente, fazer sexo é muito bom. Então, é o título do quadro mesmo. Sexo ainda Sexo é tabu ainda. É tabu. É tabu. Mas não deveria ser. Não. Agora, eu continuo dizendo, eu acho que sexo é muito mais tabu para mulher. Por estas questões de, foi pra cama no primeiro encontro. Tá, mas é tabu pra mulher e pro homem, porque o homem também acaba julgando a mulher por ter... Tá, mas eles falam, entendeu? É que... Pois é muito complicado isso na minha cabeça. Não, eu acho que não é um tabu. Isso é machismo daí. Porque tabu é aquela coisa, dificuldade de falar. Mas homem, quando vai pra... Assim, tem o cara babaca, machista, ok, vai falar na rodinha do amigo. O cara que é homem suficiente e que curtiu a transa, foi... Não vai falar. Não vai nem compartilhar com os amigos como foi, tipo assim, como que ele te comeu, entendeu? Sim, porque ele é homem o suficiente, ele não vai falar, ele não vai querer dividir com os amigos, porque ele curtiu e quer te ver de novo e vai sair, ele te respeita independente se foi a primeira vez ou não. Isso é bacana. Aham, isso é e bacana. tem. Essa E tem, mudança cara, assim. de comportamento do homem eu acho que é bacana. Agora vamos falar o seguinte. Se a gente fala sobre sexo, a gente pode falar também sobre a nossa capacidade de fantasiar no amor. Não sai daí que o próximo bloco a gente vai rir muito. Todo mundo diz que sexo é muito importante para a saúde dos seres humanos, mas o fato é que ninguém gosta ou sabe explorar o assunto. Muitas mulheres não sabem o que é ter prazer e muito menos sabem se tocar para ter um sexo realmente prazeroso. Isso porque vivemos ainda numa sociedade machista. Falar sobre sexo ainda é um tabu, até mesmo para os homens. Para que se tenha uma boa relação sexual é necessário autoconhecimento e autoestima, independente de alguns quilinhos acima do peso ideal ou do peso sugerido pela sociedade. A verdade é que a sociedade deturpou o sexo, transformando-o num assunto que não deve ser conversado às claras. Sexo é prazer, é bem-estar, minha gente, é equilíbrio hormonal, mas poucas são as pessoas que têm coragem de falar de forma aberta sobre o assunto. E você, fala de boa sobre sexo? Não sai daí! Você sabia que o ser humano é o único animal com a capacidade de se fantasiar? E o bacana é que a fantasia pode ser sexual. Hoje a gente vai descobrir quais são as fantasias sexuais mais corriqueiras, porque a gente veio aqui nas Silhouettes Moinhos. A Thaisinha infelizmente está ausente, teve um compromisso, mas a gente quer saber quais são as fantasias delas. As minhas, eu não conto, nem sou tortura. Eu falo sobre a minha vida pessoal. Tu devia contar tu aqui. Ai, as fantasias sexuais são muito malucas. Gente, eu pesquisei e fiquei impressionada com a capacidade que as pessoas têm de fantasiar. As coisas mais malucas, que, claro, pra gente parece maluquice, pros outros sim. Beleza, eu acho que todo mundo tem que ser feliz. Mas eu descobri que tem gente que tem fantasia sexual com professor, estudante,
Tipo, mestre e o aluninho de bermudinha. Ah, mas tipo, não que o cara realmente seja, tipo, Não, fazer essa. Sim. Fazer, Aham. assim como... Teatrinho em casa, Isso, tipo. as mulheres se fantasiam de enfermeira. Sim. Estudante. Estudante, professor. Aham. Fica quieto. Tá Senta ali. Está em quarto lugar numa pesquisa que foi feita, está em quarto lugar nas fantasias femininas, sexo entre professor e aluna. Em primeiro lugar, gente, está fazendo um striptease pro seu parceiro. Tá. A maioria das mulheres, não sei se não tem coragem de fazer, mas ainda fantasiam. Em segundo lugar... Mas só uma pergunta, o caso de fantasiar não quer dizer que tu não realize, é uma fantasia que tu tem e... Não, é assim, ó, é fantasia, assim, ó, é como a Eunice disse, tem gente que se fantasia. Sim, tipo, tá nas primeiras porque são as que mais fazem. Mais corriqueiras. Aquilo te dá tesão. Sim, não, claro. Então, o que me dá tesão? Eu vou fazer Mas, tipo, striptease pro essa tua cara. pesquisa acontece, tipo, Acontece, entendi. É aquilo que a as que mais mulheres fazem, curtem fazer. entendi. Em segundo lugar, que jamais eu deixaria, que é filmar. Ah, não, Que é o isso é, exibicionismo. mas isso é complicadíssimo Esse eu em acho- tempos de Primeiro internet. eu acho ótimo, ok. Agora, te deixar filmar, amanhã termina e tu tá... Amanhã o namoro termina É. e o nudes para na internet, né? E a gente tá numa geração muito nudes. Não, e com relações que nem sempre são duradouras. Não. Então daqui a pouco tu é namorado, daqui a pouco tu não é mais. Casamento termina. Casamento termina. É, Então tu tem que- deixar um filme desses na mão de alguém que hoje é teu namorado, amanhã pode não É ser. desligado embaixo da cama. Nem É. tem que ainda controlar pra ver se não tem câmeras, né? Mas a gente tá virando uma paranoia. A gente tá virando Imagina paranoia. tu tá aí na... Aí tu vira famosa, cheia de boy. E o Continua. terceiro, por incrível que pareça, é o uso da força. Não significa que a mulher queira ser estuprada, mas é aquela coisa assim, eu não quero. Ai, tipo, eu não Eu não quero, né? quero. Mas é que, eu gente, quero. eu sou da filosofia de que carinho a gente ganha de pai e mãe, né? Ai, olha, nós temos muito que aprender. Nós estamos muito por fora. A gente ganha de pai e mãe, de homem, a gente não ganha carinho. Se ganhar carinho, ó. Umas aulas da Nós vamos Bruna. fazer umas aulas. Podem fazer, vou fazer um workshop de Um sexo. workshop da Bruna, com a Bruna. Vamos às masculinas agora. As masculinas pra Ah, vamos ver as masculinas. é o seguinte, em primeiro lugar, top dos tops, sexo com duas mulheres. Por que o homem tem essa mania de quando fantasia, Fantasiar sexo com duas mulheres. fantasia, sexo? Mas com vai duas dizer, agora, eu defendo sempre os homens, eu acho que eu tenho uma alma masculina, gente, não é Eu possível. acho que tu tem uma alma masculina. É muito mais sexy ver, tô dizendo por ver, não por ser, tipo, tanto faz lésbicas ou gays, ou independente se for homossexual ou não. Mas é mais bonito, que nem o nu feminino é muito mais bonito que o nu masculino. O beijo entre duas mulheres, na minha opinião, é mais feminina, mais sexy que o beijo entre dois mais homens delicado. pra outra pessoa assistir, sabe? Aham. Independente de ser homossexual ou não. Tá, mas no caso aqui, ó, é fazer. Primeiro, Sim, a primeira fazer sexo com duas mulheres. Em segundo lugar, é ver duas mulheres Sim, fazendo porque sexo. duas mulheres se beijando é sexy. Eu acho Então, tu sexy. vê que é quase Eu a sou mesma um coisa. homem. O cara pode nem transar. Não, num ele participa e no outro ele Não, não isso. participa. Voyeur. É voyeur, né? Que diz. Isso, Voyeurismo, é. voyeurismo. E o segundo e o terceiro é fazer sexo num lugar inusitado, como em público, Ah. dando elevador. Ah, mas isso é legal pra dar uma Eu vi né? esses dias Deixa eu ficar quieta. um programa de TV que falava sobre fantasias sexuais Ainda também. bem que não pega E a alguém net em Barbosa. disse, pois é. Alguém disse que tinha fantasia sexual e já tinha concretizado que era fazer sexo durante um voo no avião. Gente, eu tenho essa fantasia, eu Ah, preciso meu contar. Deus do céu, Mas é que, vamos gente, encerrar o calma. Não, eu tenho essa fantasia, mas eu vou contar. Peraí. Pensa só, eu já tenho uma bunda grande. Aí se o cara for grande, eu fico nervosa eu sozinha naquele banheiro, tá? Tipo, imagina duas pessoas, se não abre mais a porta, me dá claustrofobia. Não ia conseguir. Imagina se a porta tranca. Não, imagina, não, eu ia ficar nervosa que a banheiro enfermeira ia de avião estar, desse tamanho tipo, de olho. Deviam começar a fazer uns coisas maiores, né? banheiros Não, maiores. não entendo. Eu já fico nervosa dentro de banheiro de avião. Sim, Eu fico- eu também sozinha, imagina tentando fazer, não ia conseguir, não.
Eu não consigo. Não ia ter eu tenho medo logística, que a porta sabe, pra- abra. Eu tenho medo que a porta abra, que eu nunca tenha fechado direito. Não, ao contrário, que tranque pra sempre. Eu caio o avião no momento, uma turbulência. Aí a aeromoça fica lá, todo mundo te olhando, sai com o cara. Olha a fantasia da Bruna. Eu tenho medo que o avião caia bem na hora. Aí eu tenho pânico de avião. Bem na hora. O avião não, vai cair bem na hora. Seria legal fazer sexo no avião, mas não tem muito alguém empecilho. disse- Aquele banheirinho, aquele tamanho. E eu tenho nojo de banheiro. Mas e outras fantasias, assim, de locais Mas sabe que eu inusitados? Ai, na praia deve ter bastante, Eu não? tenho uma amiga... Ah, mas na praia deve assar. Muita areia, muita areia. Tem uma Areia. amiga que curtia ela e o marido fazerem na varanda, na sacada, para os outros assistirem. Ah, porque as pessoas dos prédios Podem da volta, Eles faziam, eles curtiam fazer na varanda. para os outros da volta, Os os outros vizinhos assistirem. Exatamente. Ai, Eu gente, não curto esse tipo de coisa. a gente, Vou tu- me abster de comentar. Não curto. Vou me- Pra mim, vou pra me mim, abster de qualquer coisa comentário. entre quatro paredes, mas pois é. qualquer coisa entre quatro Porque a paredes. gente até ouve falar muito de voyeurismo, de gente que gosta de tem gente que gosta muito de assistir pornô. Mas eu Ai. até curto, eu acho legal. Pornô Pornô não é curto. bacana. Eu acho que até pra dar uma inspirada, tudo. Uma eu até inspiradinha, uma Aí eu balada. não curto, eu fico assim, tipo, achando um tédio. Erótico talvez sim. Erótico, Mas o exato. pornô, Não o tipo, pornô que pá, eu vi. pá, Não, pá, não, pá. também Aí eu não. fico assim, ó. Não, também não. Eu prefiro eu fazer do que ver. Tem que ficar lá olhando. É. Até porque é sempre muito sem graça. Os homens geralmente são feios, É. as mulheres enormes. É, porque E- normalmente filme americano, né? É. Filme americano, elas têm uma. Elas têm Erótica outro até tipo de vai, filme. assim, mas eu acho é. interessante. Dá uma O último filme dos 50, o primeiro eu achei bem sem graça, 50 Tons de O segundo Cinza. foi legal. O segundo é um filme que dá vontade de sair e transar. Eu não gostei assisti o também. segundo. Muito É? bom. Não Bem assiste erótico. sozinha, assiste com o marido. Pelo amor de Deus, que eu É? assisti sozinha. Depois tive que ir pra casa comer quilos de carboidrato. Sim, porque eu não comer- tinha um boy, sabe? É, brigadeiro Aí- de panela. Não, eu comi sério, eu acho que muita massa, com muito sal, que eu achei que tinha cachumba no outro dia, mas era só desespero de ter comida. De ter comido. Mas Então é eu vou legal assistir mesmo. acompanhada. Assiste, Vou assiste assistir com o boy. acompanhada. O primeiro foi muito... Sem graça. Sem graça. E o Eu cara achei. tava muito feio também no primeiro. No segundo ele tava de barba. Aí É teve. que, olha só, vamos falar um pouco de fantasia sexual. Quando a gente lê o livro, Tu fantasia. tu com fantasia teu- o teu tipo físico. Sim. Então eu enxergava aquele personagem Diferente. diferente. É o que um homem aconteceu com a mais maioria- velho, um homem como eu. Eu não acho li o livro, atraente. então pra mim sempre foi ok ele. tá. Mas a história no início, porque todo mundo falava, ai, o livro. Tipo, o primeiro dia, o primeiro Ele filme. tava fraco no O primeiro primeiro filme eu pensei, tá, ele tá dando uma. Aí ele bate na mulher, ele bate assim, ó. É. Tem que Falei, dar um Nescau pra aquele cara, né? Aí no segundo ele já põe mais emoção na vida. tá. Aí é melhor. E no segundo ele tá mais homem. Isso. Ele tá com barba, ele tá mais bonito. Ah, Ele tá. bom. Aí talvez se aproxime Se daquilo que a aproximou gente da ideia que a gente fantasiava. Sim, fantasiava. quando eu acho leu que o teve livro. uma pesquisa de marketing do que as pessoas estavam pensando sobre Nossa, Christian ele Grey. É. tá muito bonito, tá com uma barbinha. Porque ele não tinha nada a ver. Porque eu, quando li o livro, eu enxergava ele como Richard Gere no filme Uma Linda Mulher. Ai, claro. Que é um homem com mais idade. No segundo, ele parece o Richard Gere novinho, mas tipo, um estilo então Richard se Gere. aproxima Ele mais. tá Ah. muito mais bonito. Tá. Tanto é que a minha filha assistiu em São Paulo, ela me disse, eu quero muito ir para os Estados Unidos. Ela disse, eu tenho que ir lá achar o Christian Grey. Eu disse, mas eu achei ele tão sem graça, a mãe assiste. O segundo. O Não, o segundo, assim, o primeiro eu critiquei horrores. O segundo eu fiquei, ó. Tá Ah, muito eu vou- bom, eu vou tá assistir. já tá no Now. Tá, não, Tá, não, mas já e- assisti duas vezes. E Também vamos- já assisti duas vezes. Vocês ficam assistindo todos os filmes de eróticos, né? Eróticos. Quero saber o seguinte, e se fantasiar? Tipo enfermeirinha, assim. Eu prefiro mais tirar a roupa do que pôr, sabe? É, tipo, fazer. Não, mas eu entendo quem goste. Strip, não, é por isso. Se for numa fantasia, eu prefiro, sei lá, tirar a roupa de uma forma sexy. Tipo Olha o que eu gosto. Eu não vou contar o que eu gosto, não vai estragar. Sei lá quem assiste, eu vou ficar quieta. Tipo aquelas chair dance. Tá, isso eu não faria. Aquelas de ficar fazendo É, na cadeira. Não. Isso eu não faria. Eu prefiro atiçar antes de ir pro sexo, sabe? Tipo, uma coisa meio. Vai que daí fantasiando antes. Antes, tipo, sei lá, durante a janta, sabe? Uma coisa assim pra chegar no lugar que for e, tipo, pá, não
a gente não se aguenta. Já tá na hora tá eu acho pilhado. muito. Eu, Bruna, acho muito. Eu ia me sentir artificial, não sei se eu ia ficar excitada, entendeu? Isso que eu penso. Isso Eu, que não o outro. O Não, homem ia estar, mas aí eu. penso isso, nessa coisa assim de se fantasiar. Por exemplo, eu me enxergo fantasiar de enfermeira. Tá. Eu vou mais rir do que. Eu jamais do me que fantasiaria fazer de porque enfermeira. Fica artificial. Imagina, eu fico imaginando eu de enfermeirinha, aquele chapéuzinho entrando no quadro. Eu vou morrer Sim. de rir. Eu não faço isso Sim. porque eu me sinto artificial. Ai, mas eu vou não falar. sei brincar. O que eu faria, não o que talvez eu faria, mas faria. E, por exemplo, o boy te chamou pra jantar, tá? Com uma certa intimidade já com o boy e tal. Vai com trench coat, sem nada por baixo, uma over, e no meio da janta tu diz pra ele, tipo, estou sem nada por baixo. Pronto, o cara vai querer, tipo, querer te levar pra casa na hora, sabe? Nossa. Isso é muito legal. E não é artificial, não, sabe? Uma coisa Não, força força a barra. Eu te me lembro isso mesmo, que o ouvido, quando tu falar, tu mandar uma mensagem. Ele imagina, tu ele já entendeu? começa a imaginar. É uma zona erótica. E tu já né? tá com vontade desde o momento em que tu te vestiu sem nada por baixo, sabe? Sim, tu já tá armando. tu já tá, então quando tu vai ver tudo vai rolar uma excitação ao longo. Gente, tá terminando, mas eu vou Ah, contar tá. pra vocês. Esse dia eu Olha tava lá o diretor. assistindo um negócio de aquele programa novo, era um homem de 64 e uma mulher de 60, estavam saindo pela primeira vez. E a pergunta que o cara fez pra ela, assim, o senhor fez pra ela, né? Se eu te pedisse pra ir no banheiro tirar a calcinha e me trazer, tu me traria? A mulher ficou furiosa. Eu chorei, Deu corridão no olho. Tá aí. Encerramos. Tá aí. Fantasia, cada um tem a sua. Semana que vem a gente volta com outras maluquices pra vocês. Tchau.